It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. agenciadepodcast.com.br. Como eliminar um líder autoritário? Existe sorte quando se fala de história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Operação Valkyria, um projeto que tentou tirar a vida de Adolf Hitler, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama dessa operação e também de outras tentativas de tirar a vida do líder alemão. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, a gente precisa compreender que, mesmo tendo chegado ao poder com muito apoio popular, o Partido Nazista sofreu uma série de resistências na própria Alemanha. Antes da gente ir direto para o dia 20 de julho de 1944, dia em que ocorreu a chamada Operação Valkyria, eu quero voltar um pouco no tempo. Para entender por que a Operação Valkyria existiu, é preciso entender também como era o regime de Hitler naquele momento. Na verdade, a pergunta é: como, mesmo dentro dessa estrutura repressiva, as pessoas decidiram que era preciso agir? Durante muitos anos, a imagem da Alemanha durante o nazismo foi associada à ideia de obediência cega. A propaganda vendia a ideia de um povo unido, coeso, marchando atrás do seu líder carismático. E é inegável que a propaganda foi extremamente eficiente em produzir esse tipo de efeito. Só que a história é sempre mais complexa, como lembra o historiador Hans Mommsen, abre aspas. A oposição ao nazismo não se formou apenas por valores democráticos, mas também por valores conservadores, que não toleravam mais os excessos do regime. Fecha aspas. Ou seja, a resistência não foi unificada e nem sempre baseada em princípios modernos de liberdade ou democracia. Muitos dos conspiradores eram conservadores que se opuseram a Hitler por acreditarem que ele estava destruindo os fundamentos morais e institucionais da Alemanha. E é exatamente isso que torna a Operação Valkyria tão interessante. Ela nasce dentro da própria elite do regime. A conspiração não veio de fora, mas de dentro. E por isso ela foi tão perigosa. O regime nazista foi construído com base em um dos aparatos de controle social mais sofisticados e opressivos do século XX. Desde que assumiu o poder, Hitler tratou de eliminar os partidos políticos, fechar o parlamento, perseguir opositores e instaurar o medo como algo comum. O partido nazista se misturou ao Estado, e tudo passou a girar em torno da figura do Führer. Talvez o movimento mais simbólico dessa fusão entre exército e regime tenha ocorrido em 1934, quando Hitler instituiu o juramento pessoal de lealdade dos soldados ao Führer. Não era mais um compromisso com a Constituição ou com o povo alemão, mas sim com a pessoa de Adolf Hitler. Esse juramento marcou profundamente a cultura militar, dificultando qualquer possibilidade de dissidência. O historiador Ian Kershaw, em sua biografia de Hitler, afirma que esse juramento, abre aspas, reforçou a sacralização do líder e o poder carismático que ele exercia sobre as massas e sobre os oficiais. Romper esse vínculo não era apenas desobedecer a um comando, era para muitos quase um sacrilégio. Fecha aspas. E mesmo assim, alguns romperam. Outro elemento essencial era o controle absoluto da informação e da sociedade.
A Gestapo, que era a polícia secreta, a SS, a tropa de elite e guarda pessoal de Hitler, o Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels e a burocracia estatal se entrelaçavam para criar um Estado que monitorava escolas, igrejas, associações civis, sindicatos e até famílias. Qualquer desvio podia ser denunciado, e isso tornava a resistência interna uma tarefa quase suicida. Mesmo assim, desde o início do regime, houve vozes de oposição, algumas discretas, outras mais ousadas. Entre os setores civis, podemos destacar religiosos, intelectuais e estudantes. Um dos exemplos mais conhecidos foi o Grupo Rosa Branca, formado por jovens da Universidade de Munique, que distribuíam panfletos contra o regime. Sophie Scholl, uma das líderes, foi executada com apenas 21 anos. No campo religioso, temos protestantes e católicos que se recusaram a fazer alianças com o líder nazista. Inclusive, eu quero falar mais sobre a relação da religião com o nazismo no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque você vai poder ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, dentro da estrutura militar, a resistência foi mais lenta, mas igualmente importante. Ela ganhou força principalmente após 1942, quando as derrotas militares da Alemanha começaram a se acumular, e os crimes de guerra nazistas já não podiam mais ser ignorados por muitos oficiais. O general Ludwig Beck foi um dos primeiros. Chefe do Estado-Maior-Geral de Wehrmacht até 1938, ele se opôs à política expansionista de Hitler. Ele pediu demissão no mesmo ano e passou a integrar os círculos conspiratórios. Para Beck, Hitler estava levando a Alemanha à destruição. Outro nome importante foi o contra-almirante Wilhelm Canaris, chefe do Serviço de Inteligência Militar, a Abwehr, que sabotava discretamente ordens do regime e protegia opositores. Já o general Hans Oster, também da Abwehr, foi fundamental para articular os primeiros contatos entre civis e militares opositores. Um dos momentos mais emblemáticos dessa resistência aconteceu em 1938, no chamado Caso Oster. Quando Hitler planejava invadir a Tchecoslováquia, Oster preparou um plano de golpe caso a guerra fosse declarada. Mas com a assinatura dos Acordos de Munique, que entregaram os Sudetos à Alemanha sem resistência internacional, o golpe foi abortado. A postura da comunidade internacional, sobretudo os países do Ocidente, como França e Reino Unido, diante da ascensão do Hitler, ficou conhecida como política do apaziguamento. Para os militares alemães que se tornaram contrários ao Hitler, isso os mostrou que eles estavam entregues à própria sorte, que a solução para eliminar o líder do nazismo deveria partir dos próprios alemães, e foi justamente isso que a Operação Valkyria se propôs a fazer. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, October 3rd, only on Netflix. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. É importante destacar que a maioria desses oficiais não era movido por ideal democrático. Muitos eram conservadores, aristocratas ou até nacionalistas, que apenas acreditavam que o Hitler havia ido longe demais. O historiador Hans Mommsen, em suas pesquisas sobre a resistência alemã, insiste nesse ponto, abre aspas.
A motivação da maioria dos conspiradores era salvar a Alemanha, não necessariamente destruir o nazismo em nome da democracia. Fecha aspas. Esse ponto é central para debates historiográficos mais recentes. Enquanto autores como Joachim Fest tendem a valorizar a coragem dos conspiradores, outros como Richard J. Evans alertam para a ambiguidade de muitos deles. Richard J. Evans argumenta o seguinte, abre aspas, alguns conspiradores haviam apoiado o regime em seus primeiros anos e só se voltaram contra Hitler quando a guerra parecia perdida. Fecha aspas. Esse debate é importante porque desmistifica a ideia de uma resistência puramente idealista. Sim, ela existiu, mas em meio a dilemas morais, cálculos políticos e em um ambiente de medo constante. Mesmo assim, o simples fato de que oficiais da própria Wehrmacht decidiram agir contra Hitler já é algo profundamente significativo, ainda mais em um regime que punia qualquer desvio com a morte. Outro fator que dificultou o sucesso da oposição interna foi a falta de coesão e unidade de ação. Havia vários círculos conspiratórios, alguns civis, outros militares, mas nem sempre eles cooperavam entre si. Faltava uma liderança central, e muitas vezes as disputas por quem assumiria o poder depois de Hitler emperravam os planos. Mesmo assim, entre 1942 a 1944, esse movimento começou a se articular melhor. Foi nesse ambiente de resistência tensa, arriscada e profundamente contraditória que surge a figura de Klaus von Stauffenberg, o homem que tentaria colocar uma bomba nos pés de Hitler. E sim, eu já estou falando da Operação Valkyria. E para entendermos bem essa operação, precisamos entender também quem foi Klaus Philipp Maria Schenck Graf von Stauffenberg. Pois é, um nome longo. E o que torna a história ainda mais complexa é que Stauffenberg não era um outsider, um rebelde ou um radical de esquerda. Pelo contrário, ele era a própria imagem da elite alemã, um aristocrata oficial de carreira, católico praticante e profundamente patriota. Stauffenberg nasceu em 1907 na Baviera, em uma das famílias nobres mais tradicionais da Alemanha. Ele cresceu em um ambiente onde a religião católica, os valores militares e o culto ao Império Alemão estavam profundamente entrelaçados. Desde cedo, ele se destacou intelectualmente e aos 19 anos ingressou na Academia Militar. Foi ali que ele se formou como oficial e começou a sua trajetória no Exército. Segundo Peter Hoffmann, o seu principal biógrafo, Stauffenberg era visto por colegas como inteligente, disciplinado e extremamente comprometido com os ideais da honra militar. Por esse motivo, a sua aproximação posterior com o círculo de resistência foi surpreendente para muitos. Durante os primeiros anos do regime nazista, Stauffenberg não era opositor direto de Hitler, mas também nunca se filiou ao Partido Nazista. Ele acreditava que a Alemanha precisava se reerguer após o Tratado de Versalhes e via o rearmamento como um direito legítimo do país. No entanto, relatos indicam que ele já demonstrava desconforto com os métodos do regime, principalmente com a perseguição a minorias. Sua transformação começa de fato já durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi enviado para campanhas no leste europeu e depois no norte da África. Nessas frentes, Stauffenberg viu de perto os crimes cometidos pelas tropas alemãs contra civis, além da ineficiência e brutalidade da liderança nazista. Em 1943, no norte da África, o seu carro foi atingido por uma bomba inimiga. Ele sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, perdeu a mão direita, 2 dedos da mão esquerda e o olho esquerdo. Foi durante o longo processo de recuperação que ele se aproximou dos círculos de resistência liderados por Beck, Oster e Treschow. A virada de Stauffenberg não foi apenas militar ou estratégica, ela também foi espiritual e ética. Católico fervoroso, ele começou a enxergar o regime nazista como uma ameaça moral para a Alemanha. Em carta à esposa, Stauffenberg escreveu, abre aspas, com pessoas como Hitler, Himmler e companhia, não é possível restaurar a honra da Alemanha. Fecha aspas. Essa frase se tornou uma das mais emblemáticas de sua biografia, e não por acaso. Ela revela um sentimento que, segundo Hoffmann, misturava a frustração com o regime, repúdio aos crimes cometidos e um forte desejo de salvar a alma da Alemanha. É aqui que entra um ponto importante do debate entre historiadores.
Alguns autores, como Hans Mommsen, alertam que o Stauffenberg não era um democrata no sentido moderno. Ele queria livrar o país de Hitler, mas não necessariamente instaurar um governo liberal ou republicano. Seu ideal era uma Alemanha conservadora, ética, liderada por uma elite moralmente responsável. O historiador Joachim Fest concorda, mas relativiza esse ponto. Para ele, o que importa é a disposição de Stauffenberg de agir quando a maioria estava calada. Fest escreve que, abre aspas, se ele não era um democrata, era ao menos um homem que decidiu não mais aceitar o mal como inevitável. Fecha aspas. Por isso é preciso reconhecer que a figura de Stauffenberg é cheia de contradições. Ele serviu fielmente ao exército nazista até 1943, participou da invasão da Polônia e da campanha da França, mesmo conhecendo o sofrimento causado pela guerra. Por outro lado, foi um dos poucos que decidiram arriscar tudo, inclusive a própria vida, para tentar impedir que o Hitler continuasse no poder. Essas contradições alimentam até hoje o debate entre historiadores. Alguns o veem como Marte corajoso, outros como um oportunista. Já para o historiador Richard J. Evans, Stauffenberg representa, abre aspas, um tipo de oposição moral conservadora que, mesmo não sendo democrática, teve um papel essencial na tentativa de romper com o totalitarismo nazista. Fecha aspas. Vale lembrar que àquela altura da guerra, tentar matar o Hitler era extremamente difícil, tanto do ponto de vista logístico quanto político. A máquina repressiva estava em alerta constante, e os conspiradores sabiam que, se falhassem, as consequências seriam fatais, não só para eles, mas também para as suas famílias. Stauffenberg assumiu um papel central, porque ele era um dos poucos conspiradores com acesso direto a Hitler. Como oficial de ligação do Exército de Reserva, ele participava de reuniões no quartel-general da Prússia Oriental e tinha credenciais para ficar circulando sem levantar suspeitas. Mas mais do que isso, ele representava um novo perfil dentro da resistência, mais ativo, mais decidido e mais disposto a tomar atitudes concretas. Foi ele quem convenceu os outros conspiradores de que matar Hitler era uma condição indispensável para o sucesso da Operação Valkyria. Se o Hitler não fosse morto, o plano não funcionaria. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a operação e sobre os seus desdobramentos, mas meu minutinho aí tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre organização, planejamento, traição, ousadia e sorte. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Stauffenberg foi o motor do golpe. O homem não apenas acreditava ser possível derrubar Hitler, mas agiu para tornar isso realidade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo pesquisador Peter Hoffmann, dando ênfase na atuação de Stauffenberg na trama contra o líder alemão. A Operação Valkyria não começou como um plano para matar Hitler. Ela já existia antes, criada pelo próprio alto comando do exército como um protocolo de segurança interna para ser acionado em caso de emergência, como um levante popular ou colapso administrativo. A versão original da Operação Valkyria foi desenvolvida pelo Exército de Reserva alemão, sob orientação do próprio Hitler, em 1942. O plano previa a ocupação de estações de rádio, centrais telefônicas, ministérios e sedes do Partido Nazista em Berlim e em outras capitais regionais. Era, portanto, uma ferramenta legal formalizada por decreto. Isso foi essencial para os conspiradores. O uso de um plano existente daria legitimidade institucional à ação militar.
Stauffenberg e os seus colegas, entre eles Ludwig Beck, Henning von Treschow, Karl Gordeler e Friedrich Ulbricht, sabiam que qualquer tentativa de golpe deveria parecer, à primeira vista, uma ação autorizada e legítima. Eles estavam dentro de uma ditadura, mas uma ditadura que se orgulhava do seu caráter legalista, disciplinado e hierárquico. Ao adaptar a Operação Valkyria, os conspiradores modificaram os decretos de forma discreta, para incluir comandos que permitiam a prisão da liderança da SS, a tomada de ministérios e a substituição de governadores e generais leais ao regime. Tudo isso seria feito sob o argumento de que havia uma tentativa de golpe contra o Estado. Mesmo com todos esses cuidados, havia um ponto frágil e inevitável. O plano só funcionaria se Hitler estivesse morto. Isso porque, enquanto Hitler vivesse, a sua autoridade continuaria inquestionável. O juramento pessoal de fidelidade, o medo da Gestapo e a propaganda do culto à personalidade impediriam que os generais e comandantes locais obedecessem ordens que pareciam suspeitas. Os conspiradores sabiam disso, por isso, a ação foi dividida em 2 momentos. Primeiro, a eliminação física de Hitler, preferencialmente com explosivos, em um local que permitisse acesso seguro e rápido para Stauffenberg. Segundo, a imediata ativação da Operação Valkyria, com o envio de ordens militares para Berlim e outras cidades, antes que a notícia do atentado se espalhasse. Para o plano dar certo, a velocidade das ações era algo essencial. Se o plano fosse colocado em prática imediatamente após o atentado, os golpistas poderiam prender altos membros da SS, ocupar prédios estratégicos e neutralizar as comunicações. O objetivo era criar um fato consumado que impedisse uma reação coordenada do regime. Ao longo do primeiro semestre de 1944, os conspiradores realizaram diversas reuniões secretas. Vários locais foram cogitados para o atentado: Berghof, que era a residência de Hitler nos Alpes, o trem de comando e o quartel-general da Prússia Oriental, conhecido como Toca do Lobo. Apesar do planejamento meticuloso, o plano tinha muitas vulnerabilidades. Primeiro, a bomba usada precisaria ser potente o suficiente para matar Hitler imediatamente. Segundo, as comunicações deveriam ser cortadas rapidamente, para que a notícia da sobrevivência ou não do Führer não impedisse a mobilização dos militares. Outro risco estava na confiança dos conspiradores em que outros oficiais obedeceriam às ordens da Operação Valkyria. Mesmo que o plano fosse apresentado com aparência de legalidade, muitos generais temiam agir contra Hitler, e uma hesitação de algumas horas poderia comprometer tudo. Mesmo assim, o plano foi considerado maduro o suficiente para ser executado. A data escolhida foi o dia 20 de julho de 1944. Nesse dia, Hitler participaria de uma reunião estratégica militar em seu quartel-general, e seria lá que Stauffenberg tentaria matar o homem mais protegido da Europa com uma maleta-bomba. A quinta-feira, dia 20 de julho de 1944, parecia ser apenas mais um dia de reuniões militares no quartel-general de Hitler, a chamada Toca do Lobo, localizada na Prússia Oriental, atualmente a Polônia. Na manhã do dia 20, Stauffenberg e o seu assistente, o tenente Werner von Haiften, embarcaram em um avião militar rumo à Toca do Lobo. Na mala, levavam 2 explosivos plásticos com espoletas temporizadas, escondidos em uma pasta comum. O material havia sido fornecido por conspiradores ligados ao serviço de inteligência da Wehrmacht. O plano era simples: Stauffenberg entraria na reunião de Hitler com a pasta-bomba, a posicionaria próxima ao ditador, sairia da sala com uma desculpa e, minutos depois, a explosão eliminaria a principal figura do Terceiro Reich. A morte de Hitler ativaria imediatamente o protocolo da Operação Valkyria, dando início à tomada de poder em Berlim. Porém, logo nas primeiras horas, imprevistos começaram a aparecer. A reunião foi adiantada em 1 hora, e Stauffenberg teve pouco tempo para armar os 2 explosivos. A reunião começou por volta de 12:30, com a presença de Hitler, oficiais do Estado-Maior e membros da Wehrmacht. O calor estava muito forte, e a reunião, que costumava acontecer em um bunker fechado, foi transferida para uma cabana de madeira ventilada, com janelas abertas. No fim das contas, esse detalhe seria crucial para o desenrolar da operação. Stauffenberg colocou a pasta-bomba debaixo da mesa,
próximo de onde Hitler se posicionava. Minutos depois, alegando que precisava atender uma ligação urgente, ele deixou a sala. Em seguida, outro oficial, o coronel Heinz Brandt, moveu a pasta para o lado oposto da perna da mesa. 12h42, a bomba explodiu. A sala foi parcialmente destruída. Pedaços de madeira e metal voaram para todos os lados. E o impacto matou 4 pessoas, incluindo o próprio Brandt. Mas o Hitler sobreviveu com ferimentos leves. Ele teve os tímpanos afetados, sofreu queimaduras e escoriações, mas estava de pé. Enquanto isso, Stauffenberg acreditava que Hitler havia morrido. Ele saiu do complexo, embarcou em um avião de volta a Berlim e, ao chegar, comunicou aos conspiradores que o Führer estava morto. Essa falsa informação deu início à execução do plano. A Operação Valkyria foi ativada às 16 horas no mesmo dia. Ordens foram enviadas aos comandos militares da capital e de outras cidades. Era preciso prender os líderes da SS, ocupar prédios governamentais, tomar o controle da rádio estatal e impedir qualquer reação da Gestapo. Os conspiradores se instalaram no edifício do alto comando do exército, o Bendler Block, e começaram a emitir comunicados oficiais. Porém, as coisas começaram a desmoronar muito rápido. Logo após a explosão, Hitler se recuperou o suficiente para ligar diretamente para o general Keitel, o seu chefe do Estado-Maior. Ele informou que estava vivo e exigiu que a operação fosse encerrada. A notícia se espalhou com rapidez e colocou todos os conspiradores em xeque. Com a confirmação da sobrevivência de Hitler, vários generais que haviam inicialmente obedecido às ordens da Operação Valkyria recuaram imediatamente. O general Frederick Fromm, comandante do exército de reserva, que até então havia fingido neutralidade, decidiu agir contra os conspiradores. Às 22 horas, Fromm ordenou a prisão de Stauffenberg, Haiften e outros membros do núcleo do golpe. Em uma tentativa desesperada de salvar a sua própria pele, ele conduziu uma execução sumária ali mesmo, no pátio do Bendler Block. Stauffenberg foi fuzilado à 00:30 do dia 21 de julho, junto com Haupten, Ulbricht e Merz von Kimheim. A resposta do regime nazista foi muito forte. Hitler, tomado pela paranoia, determinou que todos os envolvidos fossem punidos da forma mais cruel possível. Criou-se uma estrutura de repressão acelerada. A Gestapo iniciou centenas de prisões e o juiz Roland Freisler conduziu julgamentos públicos que mais pareciam sessões de humilhação e espetáculo. Ao entrarem no tribunal, os réus eram ridicularizados, filmados, impedidos de se defender. Muitos foram enforcados com cordas de piano, outros executados lentamente, como forma de exemplo. É provável que pouco mais de 200 pessoas tenham sido mortas nas semanas seguintes, entre elas oficiais, funcionários civis, padres e até membros das famílias dos conspiradores. O atentado repercutiu no mundo todo. Jornais no Reino Unido, França e Estados Unidos destacaram a tentativa de golpe como sinal de que o regime estava em crise. Churchill, em discurso no parlamento, chamou Stauffenberg de alemão de honra e afirmou que a tentativa mostrava que, abre aspas, o próprio povo alemão reconhecia a loucura do seu líder. Fecha aspas. Já entre os alemães, a percepção foi mais ambígua. A propaganda nazista tratou os conspiradores como traidores da pátria e usou o episódio para reforçar o culto à invencibilidade de Hitler. Cartazes com o rosto do ditador foram espalhados por toda Berlim, com a frase "Ele sobreviveu, a Alemanha vive". Apesar da repressão imediata, o golpe de 20 de julho teve um efeito moral importante. Para muitos, ele demonstrou que nem todos na Alemanha haviam aceitado o regime passivamente e que havia pessoas dispostas a arriscar tudo para tentar impedir o curso da destruição. Nos primeiros anos do pós-guerra, a memória da Operação Valkyria ficou marcada pela disputa de diferentes narrativas. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, porque muitos dos conspiradores vinham da aristocracia e das forças armadas e não eram vistos como representantes de uma resistência popular. Segundo, porque boa parte da população alemã ainda não estava preparada para revisitar criticamente o seu passado recente. Foi só com o passar das décadas que a figura de Stauffenberg passou a ser resgatada com mais firmeza. A virada simbólica aconteceu em 1984, quando o então presidente alemão Richard von Weizsäcker proferiu o discurso histórico no Parlamento Federal.
Na ocasião, ele afirmou que o 20 de julho de 1944 foi um exemplo de coragem moral que honra a história da Alemanha. A partir daí, o cenário começou a mudar. Memoriais foram inaugurados, como um museu instalado no antigo edifício Bendler Block, local onde Stauffenberg e outros conspiradores foram executados. Escolas, ruas e praças passaram a receber os nomes dos envolvidos na conspiração. E o mais importante, o episódio começou a ser estudado nas escolas e nas universidades. Em 2004, no aniversário de 60 anos do atentado, a Alemanha organizou uma cerimônia oficial em homenagem aos conspiradores. No evento, o então chanceler Gerhard Schröder afirmou que, abre aspas, sem eles, não haveria narrativa alemã sobre a dignidade durante a barbárie. Fecha aspas. A partir desse ponto, Stauffenberg passou a ocupar um lugar mais consolidado no imaginário nacional. A valorização da Operação Valkyria cumpre um papel simbólico na Alemanha contemporânea. Ela permite afirmar que, mesmo em meio à dominação nazista, houve alemães que disseram não. E isso é fundamental para uma sociedade que precisa até hoje lidar com os traumas e com as responsabilidades do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Nazismo, o segundo se chama Alemães contra o Nazismo, e o terceiro episódio se chama Hitler. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história da Operação Valkyria, estamos pensando em um plano desenvolvido por oficiais do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial para derrubar o regime nazista e assassinar Adolf Hitler. Embora originalmente criada como um plano de emergência para manter a ordem interna em caso de revolta, a operação foi adaptada por membros da resistência alemã, liderados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, com o objetivo de usar as estruturas do próprio regime para iniciar um golpe de Estado. O atentado aconteceu no dia 20 de julho de 1944, quando Stauffenberg levou uma maleta com explosivos para uma reunião com Hitler em seu quartel-general, a Toca do Lobo, localizada na época na Prússia Oriental. A bomba foi detonada, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves. Com a falha do assassinato, o plano de tomar o controle do governo entrou em colapso. Os conspiradores foram rapidamente presos e executados, e o regime intensificou a repressão. Apesar do fracasso, a Operação Valkyria demonstrou que havia resistência interna ao nazismo, inclusive dentro da própria máquina militar. Os envolvidos foram posteriormente reconhecidos como símbolos da oposição moral ao totalitarismo. O episódio continua sendo um dos mais marcantes exemplos da resistência alemã contra o Hitler, representando coragem e sacrifício diante de um regime brutal. Além disso, mostra como que é importante pessoas em posições estratégicas se levantarem e usarem os seus recursos contra governos autoritários que estão causando muitas mortes. Não é à toa que figuras como Netanyahu, Putin e até Trump têm tido cada vez mais opositores aos seus governos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá. E toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline,
onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!